Eu quero conversar um pouquinho com você hoje sobre um assunto que todos nós vivenciamos na nossa vida. Eu queria que levantasse a mão aqui, quem não tem problema nenhum na vida. Ninguém levantou a mão. Isso significa dizer que todos nós temos problemas na nossa vida. A grande questão, queridos, é que a gente precisa olhar para os problemas da vida com uma nova ótica e também com uma nova perspectiva. A gente precisa entender de uma vez por todas que por trás de cada problema que você e eu enfrentamos, Deus ele tem um plano, Deus ele tem um propósito para a nossa vida. A despeito se o problema foi eu que criei ou não, Deus ele tem um plano e um propósito por trás de cada problema. E uma coisa que a gente precisa aprender na nossa vida é que nós precisamos, além da Bíblia, da oração, do jejum, do Espírito Santo, a gente precisa, além disso, para a gente poder crescer e amadurecer na nossa vida espiritual. Existem coisas que Deus ele vai nos ensinar, não pela palavra, não pelo Espírito Santo, não pela oração, não por jejum. Existem coisas que nós só vamos aprender na nossa vida se Deus permitir a gente passar por um problema e por uma dificuldade na nossa vida. Existem coisas que vai nos fazer crescer só se for pelas provações que Deus irá nos permitir passar. Então os problemas existem exatamente para nos levar à maturidade espiritual. A gente precisa entender que todas as lutas, problemas e dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida é uma oportunidade que Deus está nos dando para aprimorar o nosso caráter e nos fazer pessoas semelhantes a Cristo Jesus. Se você não tem aprendido nada com as lutas que você tem passado na sua vida, isso significa dizer que você está perdendo a maior oportunidade na sua vida de você crescer no conhecimento e na graça de Jesus. Crescendo por meio dos problemas. É o que eu quero compartilhar com você hoje, aqui nessa noite. Apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, verso 28. O apóstolo Paulo, ele diz uma palavra muito interessante. A palavra de Deus nos diz assim, o apóstolo Paulo dizendo, preste atenção. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. Paulo está dizendo aqui nesse verso bíblico que Deus, ele age em todas as coisas. Deus age em todas as coisas boas da minha vida, como Deus também age em todas as coisas ruins que acontecem comigo. Mas o apóstolo Paulo diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Uma das coisas que você precisa ter na sua mente e no seu coração é que Deus está agindo para o seu bem. Deus está agindo pela sua vida. Deus está trabalhando por você. Como disse, meus amados, cada problema é uma oportunidade para a edificação do caráter.
Todo problema, quando está sendo dirigido pelas mãos de Deus, tem uma proposta de melhorar a nossa vida. Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo ele disse. Em Romanos capítulo 5, verso 3 e 4, ele diz: sabemos que essas tribulações produzem paciência. Paulo está dizendo que as tribulações que ele e o povo naquele tempo enfrentava, estava produzindo na sua própria vida uma coisa boa. E o que de bom estava sendo produzido pelas tribulações na vida do apóstolo Paulo? A paciência. A vida de Paulo estava sendo trabalhada pelas tribulações. Ele diz aqui: sabemos que essas tribulações produzem paciência, e a paciência produz uma outra coisa boa na nossa vida, que é caráter. Então Paulo está dizendo que as tribulações que ele enfrentava na vida dele, estava produzindo na sua própria vida uma coisa boa. Que bom que a gente tem crente como Paulo, que olha para os problemas da vida por essa perspectiva. Não olha para os problemas da vida como um murmurador, como um reclamador da situação que está vivendo. Pelo contrário, graças a Deus que existe crentes como Paulo, que olham para a tribulação, mesmo sofrendo, passando por uma dificuldade, eles conseguem enxergar que aquilo que eles estão vivendo naquele momento está produzindo algo bom na sua própria vida. Eu gosto muito do que disse pastor Rick Warren. Ele disse o seguinte: o que acontece exteriormente em sua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. As circunstâncias da vida são temporárias, mas o caráter é eterno. É interessante, meus amados, que a Bíblia frequentemente ela compara as provações ao fogo que refina o metal, queimando as impurezas. Foi exatamente isso que Pedro disse. Pedro disse assim: essas dificuldades lhes sobrevêm para provar que a sua fé é pura. E essa pureza de fé vale mais que o ouro. Certa vez procuraram um ourives e fizeram a seguinte pergunta a um ourives: como você sabe que a prata é pura? Que toda a impureza daquela prata, ela foi retirada quando você a coloca no fogo. Aquele ourives disse o seguinte: quando eu vejo o meu reflexo nela. A prata está pronta para ser tirada do fogo. Quando o ourives olha para ela e vê o seu reflexo nela sem impureza alguma. Meus amados, é exatamente assim que eu vejo Deus, Ele tratando conosco. Quando você é refinado pelas provações, pelas lutas dessa vida, as pessoas, elas vão ver o reflexo de Jesus exatamente na sua vida. Todos aqueles que se submetem ao tratamento de Deus e entendem que as provas e as lutas da vida são um instrumento de Deus para refinar a impureza da nossa vida, todas essas pessoas, depois de provada, depois de refinada, depois de lapidada no fogo das provações dessa vida, essa vida, ela reflete a imagem e a semelhança de Cristo Jesus. Porque, queridos, Deus pretende torná-los semelhante a Jesus. O alvo de Deus é esse para cada um de nós. Se nós somos seguidores de Cristo, o nosso alvo de vida cristã é cada dia mais refletir a imagem e a semelhança do Filho de Deus. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Ele pretende torná-lo semelhante a Jesus. E por isso,
o fará passar pelas mesmas experiências que Jesus Cristo, ele passou nessa terra. Sobre isso, o apóstolo Paulo, ele confirma dizendo o seguinte, lá em Romanos 8:17, na Bíblia aí dos hereges, a mensagem, a Bíblia diz o seguinte: iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentamos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis. Porém, queridos, há um detalhe muito interessante, importante, que a gente não pode se esquecer. Os problemas não produzem automaticamente o que Deus pretende fazer na vida de cada um de nós. É por isso que os problemas da vida, eles demoram um pouco em nós. Porque não é de uma noite para o dia que eu e você vamos nos tornar semelhantes a Cristo Jesus. É um dia de cada vez. É uma experiência de cada vez. É uma prova de cada vez. Mas nessa demora, nesse tempo de Deus, muitas pessoas, ao passar por momentos de dificuldades na vida, tornam-se ainda mais amargas, ao invés de melhorar. E essa amargura no seu coração as impossibilita de crescer, de amadurecer, de continuar menino na fé, de não dar nenhum passo no seu crescimento espiritual. Mas o segredo, meus amados, para alcançar o ideal pretendido por Deus em dias difíceis, é reagir de maneira positiva aos problemas que nos acontecem todos os dias. Então, pastor, como eu posso crescer por meio dos problemas que eu estou enfrentando na minha vida? Como eu posso crescer? O que eu posso aprender? Como é que eu posso, pastor, mudar o meu foco para tudo aquilo que eu tenho vivido, enfrentado na minha vida? Eu quero dar algumas dicas a você aqui nessa noite. E a primeira delas é a seguinte: para crescer por meio dos problemas, acredite que o plano de Deus é sempre bom. A gente precisa acreditar que o plano de Deus é sempre bom. Os caminhos que Deus escolheu, traçou para nos amadurecer, é sempre bom. Talvez essa luta que você esteja vivendo aí seja uma luta que Deus, ele está permitindo você passar exatamente para fazer algo bom na sua vida. Talvez você me pergunte: pastor, Deus não poderia trabalhar de uma forma diferente para o meu crescimento? Pastor, Deus não podia usar a palavra, a oração, a escola bíblica, a célula, os instrumentos de crescimento que a igreja oferece para a minha maturidade? Queridos, Deus é soberano e Ele sabe a melhor ferramenta que Ele tem em suas mãos para utilizar na nossa vida e para gerar em nós crescimento espiritual. Na verdade, Deus sempre sabe o que é melhor para você e visa apenas o seu bem. Estava conversando na quarta-feira com uma pessoa que vai se batizar no domingo, e a história de vida dela é uma história de vida de dor. Perdeu um filho novo para as drogas, para o tráfico. Mas uma das coisas lindas na vida desta mulher é exatamente o entendimento que ela tinha e que ela testemunhou de que Deus, por meio desse sofrimento, dessa luta, dessa dificuldade que ela passou,
Deus estava fazendo algo bom e maravilhoso na vida dela e na vida dos seus outros filhos. Queridos, isso é muito difícil para a gente entender. Mas existem coisas no nosso relacionamento com Deus que não é para a gente entender, é apenas para a gente se submeter, porque aquilo que Deus Ele vai fazer em nós e na nossa vida nunca é para nos prejudicar. O plano que Deus tem para a nossa vida é um plano bom. O Senhor certa vez disse o seguinte a Jeremias: porque sou eu que conheço os planos que tem para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos, planos de dar a você uma esperança e um futuro. Jeremias e o povo estavam vivendo um tempo de calamidade, de dificuldades extremas, mas Deus disse: o plano que eu tenho para vocês é um plano bom, não é um plano para causar dano na vida de vocês, mas é um plano para dar a vocês uma esperança e um futuro de dias melhores. José do Egito, ele compreendeu essa verdade. Quando falando aos irmãos que o havia vendido como escravo, ele disse o seguinte: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Deus tem o potencial e o poder de transformar tudo aquilo que acontece com a gente de ruim em bênção na nossa vida. Mas isso, querido, só é possível quando a gente tem essa perspectiva, tem esse entendimento. E esse entendimento de que os problemas da vida, eles geram crescimento na nossa vida, não é algo que a gente também aprende da noite para o dia. É algo que com o tempo e com o processo, a gente vai descobrindo e a gente vai aprendendo. O rei Ezequias também expressou o mesmo sentimento em relação à doença que ameaçava tirar-lhe a vida. Ele disse o seguinte: foi para o meu próprio bem que passei esse período difícil. Meus amados, eu não tenho dúvida de que todos esses homens, eles recorreram a Deus com um pedido de alívio para tudo que eles estavam enfrentando. Porém, também acredito que Deus trabalhou no coração deles para que eles entendessem que aquele problema que eles estavam enfrentando só era uma maneira de Deus moldar o caráter deles para melhor. Por isso, sempre que Deus disser não ao seu pedido de alívio, lembre-se de que Ele está fazendo o que é melhor pela sua vida. Talvez você esteja clamando a Deus para essa situação mudar na sua vida. Talvez você esteja clamando a Deus por alívio, por conforto, por ajuda, por socorro, e você não tem obtido resposta para a sua oração. Lembre-se que essa sua luta, essa sua situação que você está vivendo, é Deus trabalhando na sua vida para forjar o seu caráter, porque Deus tem coisas grandes preparadas para você, que enquanto Ele não moldar o seu caráter da maneira como Ele deseja, Ele não vai te entregar a bênção que Ele tem reservada para você nas tuas mãos. Você precisa entender isso. Pastor, está doendo, eu sei que está doendo, está sendo doloroso, difícil, mas aguenta firme aí, porque o melhor do Senhor ainda vai chegar para você. O melhor do Senhor vai chegar para a sua vida. Em tempos de adversidade, é de total importância que você se mantenha concentrado no plano de Deus e não no problema, no sofrimento que você está enfrentando. Foi assim, queridos, que Jesus Cristo, Ele suportou a dor na cruz e somos exortados a seguir o seu exemplo. Hebreus capítulo 12, verso 2, a Bíblia diz: mantenha o olhar firme em Jesus, nosso líder e orientador. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz, por causa da alegria que sabia que depois ia ter.
Aonde está o foco da sua vida? Você tem olhado para que direção hoje? Você tem olhado para o plano de Deus por trás dos seus problemas? Ou você tem concentrado o foco da sua atenção na luta que você tem vivido? Alguém que sofreu num campo de concentração nazista, ele explica para nós o poder do foco. Ele disse o seguinte: se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para você mesmo, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, descansará. O foco determinará os nossos sentimentos. O foco determinará os nossos sentimentos. O foco determinará se você vai viver aflito, deprimido ou descansado. O segredo da resistência é lembrar-se de que o sofrimento é temporário, mas a recompensa das lutas enfrentadas nessa vida será eterna. Grandes homens da Bíblia resistiram e venceram porque eles mantiveram seu foco no plano que Deus tinha para a vida deles e não para o problema que eles estavam vivendo. Moisés suportou uma vida de tribulações porque ele contemplava lá na frente a sua recompensa. Paulo suportou as adversidades da mesma maneira porque ele tinha a certeza da sua recompensa. Certa vez o apóstolo Paulo, ele declarou o seguinte: nossas presentes aflições são muito pequenas e não durarão muito, e ainda produzem para nós glória imensurável que durará para sempre. Apesar, queridos, da sua luta, dos seus problemas, mantenha o foco no resultado final. O que Deus planejou para você é muito maior do que aquilo que você tem vivido hoje na sua vida. O resultado das suas lutas será muito maior do que aquilo que você tem passado e vivido hoje. Por isso, mantenha o foco em sua recompensa e lembre-se que o plano de Deus é sempre bom. O apóstolo Paulo, ele disse aqui em Romanos 8, 17 e 18: se participamos da sua glória, precisamos participar também do seu sofrimento. O que sofremos agora não é nada comparado com a glória que Ele nos dará adiante. Você sabe por causa de quê, queridos? A gente olha para o rosto de muita gente aqui nessa noite e vê abatimento, desânimo. É porque ainda não entenderam que por trás dessa luta que você está vivendo, Deus está reservando o melhor para a sua vida. Uma mensagem dessa não tem ibope. Se eu estivesse pregando sobre vitória aqui, que Jesus vai resolver todos os seus problemas, o povo estava dando glória, cambalhota, jogando cadeira para o alto. Mas é assim, irmãos. Deus trabalha na gente. Enquanto Ele nos aperta e a gente não cede, Ele vai continuar nos apertando mais. Se você ainda não aprendeu nada com as suas lutas, se prepare, porque elas vão aumentar. Até que você aprenda, até que você amadureça, até que o plano bom de Deus se cumpra na totalidade da sua vida. É isso que Deus está ministrando ao meu coração aqui. Irmãos, eu tenho sido apertado por Deus, tenho gritado, tenho gemido, mas tenho entendido que isso tudo que eu tenho passado na minha vida é Deus moldando o meu caráter para que lá na frente eu seja uma pessoa ainda melhor e reflita na minha vida a imagem e a semelhança de Cristo Jesus. Você sabe por causa de quê que ainda você não está refletindo a imagem e a semelhança de Cristo Jesus? Porque há impureza na sua vida. E a impureza, ela só é lapidada e tirada quando essa pedra preciosa que é você é lançada no fogo. E ali no fogo, o ourives, que é o nosso Deus,
Ele vai moldando, lapidando e deixando todas as impurezas saírem da sua vida, para que depois que a imagem do seu Filho Jesus for refletida na sua vida, Ele possa tirar você de lá. Apesar dos problemas que você tem passado hoje, o melhor de Deus ainda está sendo preparado e formado no seu caráter e na sua vida. Mas eu aprendo também, queridos, que para crescer por meio dos problemas, uma segunda verdade, expresse sua alegria no Senhor, apesar das circunstâncias. Os problemas da vida têm a tendência de nos abater e desanimar. É natural, meus amados, que o ser humano se entristeça em momentos de dificuldade. Porém, se você tem vivido assim, siga o conselho do apóstolo Paulo, que disse: alegrem-se no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. É interessante que Paulo não está dizendo aqui, ele não está dizendo alegre-se no sofrimento, e porque isso seria masoquismo. E Deus não deseja que a gente seja masoquista com relação à nossa própria vida. Por isso que ele está dizendo, alegre-se no Senhor. Você precisa se alegrar no Senhor. Não importa o que você esteja vivendo, você pode se alegrar em Deus, no cuidado de Deus e na fidelidade de Deus para com a tua vida. Deus está cuidando diariamente de você. Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida, para que isso tudo possa produzir a alegria nele, apesar das lutas que você tem vivido. Mas é interessante, queridos, que nós também podemos nos alegrar ao saber que o Senhor passa pelo sofrimento junto conosco. Não servimos a um Deus alienado, que se mantém distante de nós, tentando nos motivar com frases feitas. Ao contrário, Deus participa de nosso sofrimento. Jesus fez isso na encarnação, e hoje Ele faz por intermédio do Espírito Santo. Isso significa que Deus jamais nos deixará sozinho. Por isso que diante dos problemas, eu posso expressar a minha alegria no Senhor, por saber que apesar das lutas, eu não estou enfrentando nenhuma delas sozinho. Deus está comigo. Há uma promessa, queridos, na palavra, que diz o seguinte: não tenha medo e nem desanime, pois o Senhor irá à frente e estará com você. Ele não vai falhar e Ele também nem vai abandonar você. O próprio Jesus, Ele garantiu para nós essa promessa, ao dizer o seguinte: eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Você sabe por que você tem suportado as lutas e os problemas que você tem passado? É exatamente porque Deus está contigo. Deus está te carregando no colo quando você não consegue mais caminhar. Deus está segurando as tuas mãos, ainda que você esteja tropeçando e caindo. O Deus Todo-Poderoso está contigo em todos os momentos da sua caminhada. Ele está te consolando, Ele está te encorajando, Ele está te fortalecendo. Ele está dizendo: meu filho, não importa a sua luta, não importa o seu problema, não pare aí, eu vou te levantar, eu estou contigo, eu estou no controle, e eu no final da história da tua vida lhe darei a vitória. Isso tudo faz parte do crescimento, do processo do crescimento na nossa vida. O plano de Deus sempre é bom para nós. Eu posso me alegrar, queridos, na minha caminhada da vida, porque eu sei que eu não estou sozinho, Deus está comigo. Mas também, queridos, em último lugar, eu aprendo que para crescer por meio dos problemas, recuse qualquer oferta para desistir. Quando a luta está grande demais, a gente tem vontade de desistir. Eu já tive vontade de desistir. Mas toda vez que eu me lembro do resultado final, daquilo que Deus tem reservado para mim, eu não desisto. Eu gosto muito dessa palavra de Tiago, que diz o seguinte: entendam que os problemas vêm para lhe testar a fé,
e gerar em vocês perseverança. Os problemas, eles vêm para testar a nossa fé e gerar em nós perseverança. Mas aqui há uma expressão interessante que Tiago faz. Mas deixe que esse processo continue. Tiago está dizendo que a gente não pode interromper o processo de Deus na nossa vida, ainda que esse processo seja doloroso. Ele diz aqui no verso: mas deixem que esse processo continue, até que a perseverança se desenvolva completamente, e descobrirão que se tornaram homens de caráter maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco. Diante das lutas e dos problemas, reaja com perseverança. É isso que Tiago está dizendo para nós. Recuse qualquer oferta de que você não vai conseguir, de que o plano bom de Deus não vai se cumprir na sua vida. Porque, queridos, eu já vi gente viver tempos difíceis na sua vida, que humanamente de fora, olhando, a gente dizia assim: isso não parece ser plano de Deus, ou obra de Deus na vida deles. E hoje Deus tem calado a minha boca e tem me mostrado que Ele é Deus, que Ele trabalha do jeito dEle e não do nosso jeito. Situações que diziam que não ia dar, e hoje eu vejo casais maduros, hoje eu vejo jovens experimentando mais de Deus e voando no crescimento espiritual, sendo melhor do que ontem, porque não permitiram que nada parasse o processo de Deus na vida deles, ainda que esse processo fosse doloroso. Oferta para desistir, o diabo nos oferece todos os dias. Mas em contrapartida, oportunidade para levantar, para recomeçar e para continuar, Deus nos oferece em dobro. Entenda que a construção do caráter é um processo lento. Sempre que tentamos evitar ou escapar das dificuldades da vida, atrasamos o nosso crescimento e, na verdade, acabamos experimentando um sofrimento ainda maior. Quando você compreende as consequências eternas do desenvolvimento do seu caráter, você para de fazer orações do tipo: consola-me, e você passa a orar: Senhor, renova a minha vida, renova-me diariamente, renova-me com a tua força, com o teu braço. Quando você compreende, queridos, isso, entende o plano eterno de Deus para a sua vida, você para de pedir a Deus para se sentir melhor e começa a pedir a Ele que Ele use cada situação para tornar você ainda mais semelhante a Cristo Jesus. Por isso, se você estiver enfrentando algum problema nessa noite, ou se você chegou aqui enfrentando uma luta, não pergunte nunca mais na sua vida: Senhor, por que eu? Troque a pergunta. Diga assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com essa situação que eu estou vivendo? Porque quando eu pergunto para Deus por que eu interrompo o processo de Deus na minha vida. Eu passo a ser um questionador do porquê eu me impulsiona a murmurar, a reclamar, a questionar Deus.
Mas quando eu troco a pergunta e digo: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? As coisas começam a mudar na minha vida. No mundo espiritual, algo novo começa a acontecer. Pare de perguntar o porquê que você tem passado por isso. E comece nessa noite a perguntar a Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda? E a partir daí, confie em Deus. E siga fazendo tudo aquilo que Ele te orienta. A Bíblia diz: vocês precisam perseverar, permanecer firmes na aliança de Deus para alcançar o aperfeiçoamento prometido. Há uma promessa de que cada um de nós vamos nos tornar a imagem e a semelhança de Cristo Jesus. O segredo é não parar. Você não pode desistir agora. Deus está no controle da sua vida. Deus está escrevendo a história mais linda, ainda que seja por um tempo de dor, de luta e de sofrimento. Não deixe que os seus problemas e sofrimentos sejam motivo para a sua desistência. Aproveite os problemas e as lutas como uma oportunidade para o seu amadurecimento. Nós aprendemos aqui, queridos, nessa noite, que para crescer por meio dos problemas, acredite que o plano de Deus é sempre bom. Expresse sua alegria no Senhor, apesar das circunstâncias que você tem vivido, e recuse qualquer oferta para você desistir. Fique de pé. Quero orar com você. Quero orar pela sua vida. Curva a sua cabeça. Muitos dos nossos problemas são a fornalha de Deus para forjar o nosso caráter. Por isso, fique firme. Porque quando você estiver refletindo a imagem de Jesus, Deus vai tirar você do fogo. Não interrompa o processo de Deus na sua vida. Talvez você já esteja quase pronto para sair dessa situação atual, que talvez você já tenha carregado há tanto tempo na sua vida. Mas não é hora de você fugir, não é hora de você abandonar o processo, é hora de você permanecer firme, porque você vai sair daí refletindo ainda mais o brilho de Cristo Jesus na sua vida. Porque enquanto estivermos nesse mundo, nunca vamos deixar de ter problemas, nunca vamos parar de sofrer. Mas diante dessas verdades, a gente pode escolher parar ou avançar. A gente pode escolher crescer ou estagnar na nossa vida. Nós podemos realmente desistir de tudo, ou a gente pode se levantar das cinzas, olhar para Jesus e ver Ele apontando a direção de dias melhores para nós. Você não pode desistir agora, você não pode parar. Pai querido, nós estamos aqui nessa noite. A Tua palavra nessa noite foi uma palavra contra a cultura. Porque a cultura evangélica nos dias de hoje diz que o crente não pode passar por lutas, não pode enfrentar problemas, dificuldades, porque se ele estiver passando por isso, ele está em pecado. Mas há muito crente piedoso aqui nessa noite, que tem uma vida consagrada ao Senhor,
tem uma vida de santidade e está passando por uma luta tremenda. Então, ó Deus, eu quero nessa noite orar pela vida desses meus irmãos. E eu quero te pedir que essa palavra, que foi uma palavra contra a cultura desse evangelho que nós temos ouvido neste mundo atual, essa palavra caia como uma semente. E essa palavra, ela mude realidades espirituais aqui nessa noite. Pessoas que entraram aqui, ó Deus, com uma visão pessimista dos seus problemas e das suas lutas, seja nessa noite renovado pela presença do Teu Espírito Santo aqui nessa hora. Pessoas que entraram aqui pensando em desistir, pensando em parar, que saiam daqui nessa noite sabendo que o Senhor está no controle. Porque você e eu não podemos desistir, porque Deus é conosco, Deus é contigo, Deus é com cada um de nós. Então, irmão, você vai cantar agora como nunca você cantou. Essa música é uma música profética para a sua vida. Eu queria que você abrisse o seu coração aqui nessa noite e você recebesse essa canção dos céus como algo profético para a sua vida e para o seu coração.